Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou falar para vocês aqui sobre uma aula de alto forno, tá? Essa aula vai ser bastante extensa porque além de focar no equipamento alto forno, eu tenho que falar um pouquinho do processo que o equipamento faz, né? Então isso, e como é um equipamento bastante complexo, essa aula vai acabar tendo uma certa, ela vai ser um pouco longa, tá? Inclusive, para diminuir o tamanho da aula, eu acabei excluindo um pouco alguns equipamentos periféricos e eu vou falar mais para frente. Talvez eu faça, inclusive, uma aula falando só desses equipamentos periféricos de alto forno, mas uma aula mais curta que seja menos maçante, assim. Mas, por enquanto, eu vou falar aqui mais focado em alto forno para minério de ferro, tá? Para redução de minério de ferro. Alguns outros minérios também são reduzidos em alto forno, mas a gente vai focar mais no minério de ferro aqui nesse caso, tá? Então vamos começar aqui com algumas definições, tá? O alto forno é um equipamento, calma aí, vou pegar o meu ponteiro aqui. O alto forno é um equipamento destinado a produzir ferro gusa em estado líquido a uma temperatura em torno de 1500 graus, com qualidade e em quantidades necessárias para o bom andamento dos processos produtivos subsequentes. Para isso, o alto forno vai utilizar como matérias-primas básicas carga metálica, que vem a ser sinter, pelotas e minério granulado, ou seja, carga metálica, quando ele diz, o sinter, as pelotas e o minério granulado, eles não são metais, mas eles possuem o metal. Então, vocês já devem ter visto em algum lugar que a metalurgia extrativa transforma minérios em metais, e nesse caso a carga metálica é o portador de metal. Então o sinter ali é um agregado de óxidos, com o óxido de ferro sendo o principal no caso do processo que a gente está estudando aqui. O minério também é um óxido e as pelotas também são compostas de óxidos. Então aqui a carga metálica no caso é em relação a possuir o metal, é ele que vai prover o metal para que ocorra o processo de redução e a gente produza esse metal no estado líquido lá no fim, tá? E o combustível sólido, coque ou carvão vegetal, tá? Aqui na região, por exemplo, a gente utiliza muito mais carvão vegetal, tá? As adições diferentes de carvão vegetal são pontuais, tá? Normalmente é carvão vegetal. Tá? Além de fundentes e injeções auxiliares, gás natural e carvão pulverizado. Vocês vão ver ali que o alto forno tem ventaneiras. Nessas ventaneiras, além do ar, existe também a possibilidade de injetar gás natural ou carvão pulverizado. Tá? Em uma siderúrgica integrada, a coque, ou seja, com todas as etapas básicas do processo siderúrgico, o sinter é produzido na sinterização e tem como constituinte principal o minério de ferro. Tá? A gente já viu lá em sinterização, na aula anterior de sinterização, que o sinter ele é o principal constituinte da carga lá. Aliás, o minério de ferro é o principal constituinte da carga de sinter. Tá? Só um adendo aqui, uma usina siderúrgica integrada é aquela que tu vem desde o minério de ferro lá no início e tu obtém já um produto semi-acabado no final, tá? Que é um processo de laminação ali, depois do lingotamento contínuo, inclusive, tá? Então essa é uma usina integrada, tá? Do início ao fim do processamento do ferro até tu obter o aço, tá? O coque é produzido na coqueria e é obtido através da pirólise do carvão mineral. Isso também a gente já viu na aula anterior, tá? Outros materiais podem ser produzidos também, carregados pelo topo ou injetados na região inferior do forno, tá? Onde o ar quente é soprado. Aí a gente vai ver ali que a carga pode ser tanto pelo topo quanto pelas ventaneiras, que é na região inferior do forno. Tá? Gerando gases que acendem em contracorrente com os sólidos carregados. Mais tarde a gente vai ver ali, acho que no próximo slide já, que o alto forno é um reator onde a gente carrega o sólido em cima e por baixo, em contracorrente com o sólido, a gente tem os gases, tá? Que vão reduzir esse sólido para a produção do metal. Tá? Então, essa é a base aqui, a primeira parte aqui da teoria sobre o alto forno. Aqui só uma figurinha mostrando as matérias-primas, né? O alto forno aqui, como matéria-prima metálica, a gente tem aqui minério bitolado, sinter e pelotas. Tá? Como redutor a gente tem o coque. Tá? Eu não sei por que eu não coloquei aqui, também tem os fundentes que eles servem para ajustar a composição da escória. Tá? Mais tarde ali talvez a gente veja a importância da escória no processo. Bom, então vamos para um pouquinho mais de teoria aqui sobre o alto forno. Tá? Essa aula vai intercalar bastante teoria com
figuras e dados mais práticos, tá? Então a gente intercala um pouquinho de teoria, um pouquinho de dados práticos e assim a gente vai percorrendo o caminho da aula, tá? O alto forno ele é considerado o reator mais complexo da metalurgia. No seu interior ocorrem centenas de reações e estão presentes os 3 estados da matéria. Então a gente tem sólido, líquido e gás dentro de um alto forno, né? Então, o sólido normalmente é o minério que a gente carrega lá no topo do alto forno. Na parte inferior do alto forno a gente tem o líquido se formando, né? E os gases eles são soprados através das ventaneiras, né? Eu não mencionei isso lá na figura anterior do alto forno, mas mais para frente ali eu vou falar, descrever mais densamente o reator, tá? Neste reator ocorrem grandes gradientes de temperatura, variando de mais de 2.000 graus na zona em frente às ventaneiras, onde o ar é soprado, né? Onde ocorre a combustão do coque, como havia dito, até cerca de 150 graus na região superior, onde os gases deixam o forno. Então, lá no topo do forno a gente tem 150 graus de temperatura, mas lá na frente das ventaneiras, onde o ar é soprado para queimar o coque e produzir o CO, que vai fazer a redução do ferro, a gente tem temperaturas de até 2.000 graus, aliás, de mais de 2.000 graus, desculpa. O objetivo do alto forno é reduzir uma liga no estado líquido, produzir uma liga no estado líquido composta de ferro, de 92% a 95%, e carbono, de 13,5% e 5%, tá? E mais alguns elementos de liga ali residuais presentes no minério, tá? Como silício, manganês, entre outros, tá? A temperatura em torno de 1.500 graus, essa liga é produzida a uma temperatura de 1.500 graus, tá? Que é a temperatura onde ocorrem as reações de redução, tá? E essa liga é denominada ferro-gusa, tá bom? Então, o alto forno ele tem como matéria-prima minério de ferro, a principal matéria-prima, né? Minério de ferro, sinter e pelotas, e como resultado a gente obtém uma liga de ferro, tá, com 92% a 95% e 13,5% a 5% de carbono e outras adições menores, algumas impurezas menores que acabam reduzindo também, tá, que se chama ferro-gusa. Então, o alto forno produz ferro-gusa, tá? Também existe produção significativa de escória, tá? Por ordem de 200 a 300 quilos por tonelada. A escória acaba sendo um coproduto também bastante utilizado na indústria cimenteira, tá? Então, a cada tonelada de ferro-gusa que eu produzo, eu posso produzir até 300 toneladas de escória. Então, é um insumo importante, é um produto importante produzido pelo alto forno. E também produz gás de alto forno, tá? Da ordem de 1.750 a 2.300 normal metro cúbico por tonelada de ferro-gusa produzido. Vocês vão ver mais para frente ali que esses gases aí de topo, né, o gás do alto forno, ele pode ser, por exemplo, queimado para a produção de energia. Inclusive aqui na região a gente tem a Vetorial e eles têm uma usina de produção de energia que ela é movida com esse gás de topo do alto forno, aproveitando os gases que não participaram lá, o monóxido de carbono que não participou do processo de redução do minério de ferro para que ele seja queimado e produzido energia elétrica, tá?